Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 12 a 15, que dizem: Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bom, queridos, nós vemos aqui que todos receberam o suficiente para comer. Ninguém foi deixado de fora, todos receberam. E que a gente aprenda, queridos, esse princípio do Evangelho, de repartir o que temos com aqueles que não têm. Repartir o pão, esse é um princípio do Evangelho. E que é um princípio pouco falado e que precisa voltar a ser falado constantemente. Provérbios capítulo 11 diz, por exemplo, um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Nós precisamos aprender a repartir. 2 Coríntios capítulo 9 diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, os pobres existem, queridos, e nós devemos ajudá-los. Esse é um tema constante nos evangelhos e nas escrituras. Que a gente volte a praticar o cristianismo na sua integralidade. Porque nós podemos ficar a eternidade falando de amor, de compaixão, de misericórdia, mas se nós não demonstrarmos isso com ações práticas, como o mundo vai ver que o que nós dizemos é real, se não é acompanhado de ações, né, queridos? Então vamos aprender a repartir. Depois Jesus diz, olha, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Esse é um outro princípio, que a gente não desperdice nada em nossas vidas, tanto em termos de alimento, de roupas, de tempo, do nosso potencial. Não, tudo que a gente tem e que está sobrando, que a gente use isso para que seja útil para outras pessoas. E se você tem sobrando coisas na sua vida, sapatos, roupas, bens, pense, considere em ajudar, em doar. Vá à sua igreja, doe um pouco do que você tem sobrando. Eu ouvi que hoje nós vivemos com 8 vezes mais do que se vivia há 50 anos atrás. Temos 8 vezes mais sapatos, 8 vezes mais roupas do que se vivia antigamente. Então separe um pouquinho, queridos. Isso faz uma diferença enorme na vida de quem recebe e não faz diferença praticamente nenhuma na vida de quem doa. Bom, e são recolhidos 12 cestos cheios de pães dos pedaços que sobraram. Vejam só, queridos. 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão de 5.000 homens, totalizando talvez 15.000 pessoas, e sobra desses 5 pães 12 cestos. Veja que o tamanho do milagre que nós estamos falando aqui, queridos. 5 pães alimentaram 15.000 e sobrou 12 cestos cheios. Então veja, Jesus não fez pequenos milagres que uma pessoa assim um pouco mais cautelosa vai olhar, não, eu não tenho certeza, não sei, talvez ele fez alguma coisa ali, manipulou, não, queridos, nós estamos falando de um milagre de proporções inegáveis, um milagre de uma dimensão que qualquer pessoa minimamente honesta, uma pessoa mesmo
que não tenha qualquer interesse, a pessoa olha e reconhece. Não tem como negar. Não tem como negar. E os fariseus, por isso que Jesus diz em outro trecho, que eles não têm desculpa, porque se os milagres que ocorreram nessas cidades ocorressem em outras partes do mundo, todos reconheceriam. Então eles vão ser julgados com maior juízo, porque negaram diante de um fato inegável. Negaram diante de um fato inegável. E que nós que recebemos a mensagem do Evangelho, que a gente permaneça, que a gente não negue diante dos fatos inegáveis do que Deus faz em nossas vidas. E o povo ele enxerga o óbvio aqui. Eles reconhecem, este é o profeta que devia vir. O povo que não tinha interesses de poder, não tinha domínio sobre o templo, não tinha negociações nos bastidores da religião, eles reconheceram o óbvio. Não, isso aqui não tem como negar, só pode ser o profeta que havia de vir. Porque ele fez o que Deus realizou no deserto, quando Deus mandou o maná, ele fez um milagre maior do que Eliseu, porque Eliseu ele fez um milagre de multiplicação, mas ele multiplicou 20 pães para 100 homens. 20 pães para 100 homens. Jesus multiplicou 5 pães para 5.000 homens. No caso de Eliseu, era um pão para cada 5 homens. Um pão para cada 5. É difícil alimentar 5 homens famintos com um pão. Mas Jesus alimentou 1.000 homens, fora mulheres e crianças, com um pão. Como alimentar 1.000 pessoas, 1.000 homens com um pão? Esse é o profeta que havia de vir. É reconhecer o óbvio. É simplesmente não negar o inegável. Então, o povo mesmo reconhece que Jesus deveria ser o profeta que havia de vir. E eles querem, então, proclamar Jesus rei à força. Lembrando que nessa época aqui, a região de Israel era dominada pelo Império Romano, havia uma concessão, eram 4 territórios ali, havia a Judéia, havia a Galileia, etc. Havia uma concessão de Herodes dominar a Galileia. E eles queriam proclamar o Jesus rei à força, o que envolveria um conflito político, um conflito militar, etc, etc. Mas, queridos, Jesus sempre dizia, o meu reino, o reino de Deus, ele não vem em visível aparência. Ele não tem visível aparência, não tem prédios, não tem governos, não é um sistema político, não. O reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus, que ele se estabelece no coração. Não é um domínio político, não é políticos cristãos. Não, se políticos cristãos quiserem participar da política, fazem muito bem. Mas isso não tem a ver com o reino de Deus, queridos. O reino de Deus é no coração do ser humano. É o ser humano se convertendo, é o ser humano se voltando para Deus, é o ser humano se conformando à imagem de Cristo e não mais seguindo o padrão do mundo. Isso é o reino de Deus. Jesus, ele fala, quando ele conversa com Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Eu não vou estabelecer reino nenhum aqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Porque ele é o rei da verdade. E a verdade que transforma corações é a verdade que transforma a mente. E ele diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então o reino dele é composto por aqueles que são da verdade e que ouvem a voz dele. E
Os judeus, até os discípulos, mesmo diante da ressurreição de Jesus, perguntam para Jesus: quando restaurarás o reino a Israel? Quando vai nos libertar dos romanos? Quando vai estabelecer aqui uma riqueza material, um poder político para nós? Fala, não, isso está nas mãos do Pai. Quando é que ele vai libertar Israel do poder romano? Não. Mas o reino de Deus é no coração. Veja, querido, se Jesus, se ele agisse por ânsia de poder ou por interesses egoístas, ele aproveitaria essa deixa. Ah, sim, vamos estabelecer aqui um reino onde eu sou o rei, né? Não, mas ele não veio para isso, queridos. O que ele pregava, ele vivia. Ele dizia que o reino dele não vinha em visível aparência, e ele viveu isso. Ele não quis estabelecer reinos políticos, governos, né, locais de coleta de impostos. Não. O que ele veio é dar a vida por nós, ensinar-nos o Evangelho e a vivermos pela graça. Então, se alguém quer fazer Jesus rei, que faça no seu coração. Isso é reino de Deus, no coração. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.